Hoje, 13 de dezembro de 2024, nós vamos continuar o capítulo 3, Família. Só uma retrospectiva. 2003, ele consegue a primeira vez uma boa quantia de dinheiro, compra o ômega, vende o ômega, começa a pagar a reforma, ajudar a reforma da casa de Nazaré. Isso. Conhece a Soraya, sai uma vez com ela lá no vagão, vai jogar futebol, quebra o pé. Se afasta. Fica 3 meses, a virada de ano de 2003 para 2004 passa em Nazaré. Isso. Volta para Mogi para tirar os pontos. Fica 15 dias na casa do sócio e volta para o apartamento. Sim. Mas como não tinha entrada de dinheiro, percebe que estava ruim. Mas nessas idas aos médicos, você retoma o relacionamento com a Soraya. Sim. Não, aí você, de fato, começa a ficar firme com a Soraya. Porque a Soraya te leva aos médicos. Você não tinha como colocar o pé no chão. E a Soraya pega o carro de amigas para te levar aos médicos, é isso? Sim. Então, o ponto de partida é esse. Quando você, de fato... Quando eu retorno de Nazaré... Isso. E ali... Isso. E aí, sim... não fui direto pro meu apartamento porque não tinha condições, ainda fiquei na casa desse meu sócio, e ali eu já começo a me relacionar mais com a Soraya de forma mais presencial. Até então era muita troca de mensagem, enfim, muita ligação. E a partir dali a gente começa a se relacionar. Ela me dá todo o apoio, me leva nos retornos do médico, enfim, até eu voltar pro meu apartamento. Quando eu volto pro meu apartamento, sozinho, estava morando sozinho, e a gente já estava realmente bem mais junto, já se encontrando mais vezes. A gente não tinha se declarado namorados ainda. Você chegou a se declarar? Você pediu a mão dela? Em namoro não, foi acontecendo. Foi acontecendo. E aí a gente realmente viu essa fase de que nós dois estávamos... ou não estávamos financeiramente bem, né? Então, a Soraya, nesse momento, mãe solteira, trabalhando para sustentar uma casa dela, que ela morava sozinha com a filha, e eu com toda a incerteza de trabalho que não estava rolando, não estava acontecendo, né? A Soraya sentindo isso, e ela também ciente de que ela teria que deixar o apartamento dela muito a contragosto, ia ter que voltar para casa dos pais dela, mas até esse momento ela não tinha me falado nada. Ela me convidou para dividir o apartamento com ela. Porque é o momento que você fala, não consigo pagar o meu, vou ter que entregar. Literalmente eu não falei assim, mas ela sentiu que eu estava ali, eu não tinha essa liberdade, eu não queria mostrar uma fraqueza para ela nesse momento ali ainda, né? E ela percebeu? Ela percebeu, ela fez, ela achou que talvez fosse fazer bem pro nosso relacionamento, não sei qual foi a concepção dela, mas ela me fez esse convite de a gente dividir o apartamento e eu não titubeei, aceitei de imediato, né? Chegando no apartamento, ela falou, olha, acho que pelo menos uns 2 ou 3 meses a gente fica aqui, porque eu vou ter que entregar o apartamento, né? Que o aluguel a locação vai vencer e eu não vou conseguir renovar. E a pretensão dela não era isso, mas ela teve que voltar para a casa dos pais dela, né? A intenção não era essa, mas acabou tendo essa necessidade, né? Aí ela me ajudou com a mudança, como eu te falei, daquela forma, fui para a casa dela, mas aí isso já é 24, né? Aí logo em seguida o episódio de conhecer a Júlia, todo aquele episódio, acho que isso ficou ali registrado, né? Durante o ano de 24, a gente se relacionou bastante, a gente se aproximou muito, porque a gente acabou morando junto e tal, por uns 3 meses ali, né? Desses 3 meses aí... Aí você teve a certeza que
essa era a sua família? Porque eu já tinha conhecido, eu estava com um relacionamento com a Soraya. Eu tinha, isso tem um episódio legal, que mesmo morando com a Soraya, a gente não tinha se declarado namorado um ao outro ainda. Então, por exemplo, eu morei na casa dela, mas nas primeiras semanas eu tinha, meus amigos, eu tinha todo o hábito de ir às quintas-feiras numa balada aqui da cidade, que era o Buchicho. Na primeira semana, morando com ela, eu fui, Soraya, tal, tô indo, me arrumei e tal, e tô indo pra balada, e ela, silêncio. Na primeira semana. Na segunda semana, hoje é quinta, tal, então hoje eu vou sair novamente e tal. Eu realmente fui. Na hora que eu voltei, ela falou, olha, é o seguinte, a gente tá junto, a gente tá basicamente morando junto aqui, aí você tem que escolher. Ou a gente vai ficar junto, ou você vai pra balada, porque eu não quero. Eu não quero... Você não convidava ela? Não, porque era minha saída com os amigos. E como eu falei assim, eu não tô namorando. A gente tá se conhecendo, mas tava morando junto, entendeu? Mas ela foi legal, porque primeiro ela fez, no segundo eu percebi que eu fui, mas ela não gostou. Aí ela falou, na hora que eu voltei, falou, olha, vamos acabar por aqui, porque eu não quero isso pra minha vida. Aí na hora que ela falou isso, eu falei, bom, eu também não quero isso mais pra minha vida, então vamos de vez engatar o nosso relacionamento. Entendeu? Então, o que ela falou assim, ela não falou pra eu não ir, ela falou assim, eu não quero isso pra minha vida, pra vida dela, entendeu? E daí eu falei assim, bom, então, já que você não quer pra sua vida e eu quero fazer parte da sua vida, eu não quero mais sair e vou ficar com você, entendeu? Então, ali foi esse momento que eu me desliguei, aí eu virei a chave no seguinte, não de decidir estar com ela, mas decidir já me assumir como um cara de família já, como o Márcio parceiro da Soraya, já o pai, tio da Júlia nesse momento ainda ali, já assumindo as responsabilidades também, que eu gosto de... Eu nunca vi isso como um peso, vi como uma alegria para mim, né? E acho que isso que mais me motivou também estar com a Soraya foi a questão da Júlia também ali, que deu esse match logo de cara, né? Então aí a partir desse momento que eu tomei essa decisão, que foi na terceira semana já morando junto, a gente tocou a nossa vida. Aí logo em seguida, nesse momento ainda eu estava sem o carro, mas aí o carro ficou pronto, né, que tava naquela reforma, que foi com aquele saldo do carro. Enquanto isso a gente trabalhava numa cidade vizinha, que é a cidade de Suzano, ela também trabalhava lá. Ela já não estava mais no Acre? Não, a empresa dela tinha transferido também para Suzano. Tá. A gente às vezes ia junto de ônibus, às vezes eu ia na frente, eu ia atrás, às vezes ela deixava o carro com ela, eu ia de ônibus também. Eu estava num momento muito debilitado para andar, eu andava de muletas também. Enfim, eu não sei o que ela me eu não tinha uma profissão estabelecida financeiramente, não tinha condições financeiras, estava com o pé quebrado, de muleta. Na época eu andava mal vestido, porque eu vestia o que tinha, entendeu? E, sei lá, ela foi se apaixonar por mim a si mesmo. Então, acho que ela olhou pro futuro, entendeu? Vou comprar na planta. Pois é. E você sabe, aí a gente foi o nosso relacionamento, nesse momento ainda, eu não estou falando do Guilherme, porque o Guilherme ainda foi mais à frente, né? Então aí desse 2024 a gente morando junto e tal, ela já tentando também me ajudar na minha profissão com o Pedro de Siqueira, que era o diretor dela na empresa. O Pedro se tornou um grande amigo e realmente me indicou alguns clientes, me indicou algumas possibilidades de negócio dentro do direito empresarial. Ali eu fui colocando o pé, bem que de forma, sabe, bem singela ainda, nesse desejo aí de realmente fazer algo diferente, né? Mas o desejo de vocês era tentar ao máximo conseguir dinheiro para renovar esse contrato, né? De locação. De locação não, porque eu não... Não conseguiu mesmo? A gente não falava muito de intimidade financeira um do outro. Ah, não? Não. Eu não sabia o porquê. Teoricamente, assim, para mim era uma opção dela para ela
ela deixava entender que era uma economia não pagar aluguel, voltar na casa do pai dela para ela poder comprar um apartamento depois, enfim. Se a gente não desse certo Então, vocês não encontro, então a gente não dividia. Ela sabia que eu não estava profissionalmente bem, porque eu ia sair comer um lanche com ela, às vezes eu ficava totalmente sem jeito ali, mas a gente já estava junto, né? Aí eu já comecei a quebrar um pouco esse sentimento que eu tinha de não ser bancado, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, realmente ela que fazia a compra para casa, ela, às vezes, quando a gente saía, ela que bancava os melhores presentes, as coisas, assim, ela tinha uma boa profissão. A Soraya sempre teve boas profissões, né? E ela começou muito jovem a trabalhar, com uns 14 anos, né? Então, a Soraya teve bons salários, né? E tudo vinha dela. Eu não acrescentava nada financeiramente nesse momento, contanto que nem no aluguel eu ajudava, né? Então, compras de mercado, ela fazia por conta da Júlia. Eu ajudava muito pouco só, porque realmente não tinha condições, não. E aí, nesse período, a gente começou ali, em 2004, então, a gente viveu junto e tal. E ainda nesse escritório antigo, começou a surgir uma possibilidade de trabalho diferente. Eu comecei a ser procurado por uma empresa grande, uma indústria. Não, vamos só focar. Então, vocês não dividiam a intimidade financeira, você não sabia porque ela tinha que entregar o apartamento, mas ela entregou. Mas ela entregou, mas mesmo no apartamento, ainda antes da entrega, começou já a sondar. E aí sim eu comecei a falar com ela assim, olha, parece que está acontecendo algumas coisas no escritório, talvez acho que vai dar certo, estou muito otimista e tal. Mas não sabia a volumetria de valor, nada do que eu poderia ganhar. Mas eu comecei a compartilhar com ela algumas expectativas que eu tinha no escritório, entendeu? Já com aquele desejo de mostrar para ela que eu não era um nada, entendeu? E eu lembro que eu peguei um calhamaço de um processo, era tudo papel na época, grande assim, e comecei a Soraya, isso aqui pode ser que dê algo interessante e tal, mas não falava em valor porque nem eu sabia, né? E ela se admirava com isso, ela achava isso bonito, legal, enfim. Mas mesmo assim não girou? Ainda não, foi o negócio que girou mais à frente, entendeu? Mas efetivamente a gente não sabia o que era, ela ali comigo e tal. Nós ficamos uns 3 meses, não aconteceu nada financeiramente, ela teve que entregar o apartamento, ela voltou para casa dos pais com a Júlia, eu fui para uma pousada. O que você sentiu nessa hora de entregar o apartamento? Ela sentiu muito. Ela sentiu muito. Mas não, ela nunca me falou isso. A vizinha de apartamento dela, a Sara, ela que veio me falar que a Soraya estava sofrendo, porque ela realmente não queria. Depois, até então eu não tinha conhecido os detalhes da família dela, mas era uma casa bem humilde mesmo, enfim. Então, ela ia voltar para aquilo que ela tinha tentado fugir a vida inteira. Era morar com os pais, uma casa bem escassa de recursos mesmo, uma casa bem desorganizada, enfim. E aí ela estava sofrendo, mas ela não compartilhou comigo esse sofrimento. Estava como se fosse uma estratégia para capitalizar, para poder comprar um apartamento um dia, entendeu? Para ela. Entendeu? A grosso modo eu tinha isso e eu apoiava muito isso nela. Porque eu também eu sou muito razão nesse negócio. Se tem que fazer, vamos fazer e acabou. Né? E você não sofre? E aí eu não sofro porque... sei lá, eu tento não lutar contra essas coisas, mas eu tento lutar para que as coisas melhorem, né? Mas não é do meu feitio ficar lambendo ferida. E aí, assim, ela não declarou que estava triste, mas depois isso foi sendo evidenciado para mim ali, fui vendo e acompanhando e tal. Então você encarou que era só uma fase provisória e ok? Isso, e ok. Exatamente, provisória. Não foi que você se sentiu derrotado? Não. Para mim eu estava numa fase de conquista ainda. Não tinha conquistado nada. Para mim tudo isso era conquista, era novo, era uma fase à parte dessa minha história, até porque eu nunca tive recursos de ninguém, então eu nunca contei com recursos de ninguém também. Para mim era a minha profissão, acabou, eu tinha que conseguir fazer acontecer. E também não estava pretendendo casar com uma mulher rica para me bancar na vida, também nunca foi essa questão também.
Então, na hora que ela voltou para a casa dos pais, eu fui para a pensão, já era uma pensão mais arrumadinha, eu tinha um quarto só para mim, tal, nessa pensão e tal. E a gente já estava... Banheiro tinha ou era tinha um banheiro privativo, né? Era uma república, era uma pensão de estudantes, mas cada estudante tinha o teu apartamento e alguns dividiam, mas já era uma pensão profissional, não era uma pensão de família, uma casa de família, já era uma pensão profissional. Já. No Mogilar, né? No Mogilar, isso, é. E aí, relacionando, eu já logo em seguida meu carro ficou pronto, tal. Eu lembro que a gente vinha de Suzano junto, ela me deixava na pensão e ela ia com o meu carro para casa dela, ela ficava com o meu carro na garagem do pai dela, ela que usava o meu carro. Ela ia um pouco mais tarde para o trabalho, eu pegava ônibus ali, eu pegava trem, ia para Suzano e ela ia com o meu carro, deixava a Júlia na escola, na escolinha e tal. E a gente se encontrava em Suzano, às vezes almoçava junto, porque trabalhava lá, enfim. A gente teve um tempo dessa vida, né? Isso... Aí foi que você ganhou um dinheirinho e você resolveu ir para a pousada do Rio Quente. Aí nesse mesmo ano a gente estava ali catando lata os dois, né? Mas ela falou assim, vamos fazer uma viagem, né? Já estava ali, assim, conseguindo, não era nada significativo, mas a gente já estava se estabelecendo ali, né? Fizemos uma viagem em família no final de ano, época de Natal, um pouquinho antes do Natal, entre dia 12 e 20 de dezembro, mais ou menos, onde aconteceu nós gravamos a parte da Júlia, falando de pai e tal, Chico, né? Não tô lembrando. Então, onde aconteceu essa questão da Júlia passar a chamar de pai. Na hora que nós voltamos, passamos o Natal, eu e a Soraya passamos o Natal junto, na casa dos meus pais em Nazaré Paulista. A Júlia passou na casa do pai genitor, do pai biológico, né, com a família da namorada, enfim, que eles se relacionavam muito nessa época, né? E aí passando esse período de final de ano, de Natal, de 2004 para 2005, a gente meio que começou a idealizar o nosso casamento, né? E o nosso casamento foi assim, eu já estava ganhando algo em dinheiro já tendo um pouco mais de rendimento, não estava assim sobrando, mas já tinha condições já de bancar assim as nossas saídas, né? Não, a gente não tinha falado em comprar apartamento ainda, nada disso no começo de 2005, né? Mas nós falamos assim, vamos casar, e a nossa projeção de casamento era para o final de 2005. E nós combinamos assim, tudo que a Soraya ganhasse, 100% do salário dela, eu falei para ela, você guarda. E eu vou me virar para que toda a nossa necessidade, mesmo morando junto ou perto, saída, tudo, eu dou um jeito de suprir. Né? A gente ainda não, cada um morando num lado ainda, tal, mas falei assim, você guarda tudo e eu vou me gerando aqui com o que a gente precisar. Com roupa para Júlia, qualquer coisa assim. Escola da Júlia você pagava? Escola a Soraya pagava ainda. Tá. Né? Mas a gente tinha bolsa, porque ela estudava na Gutenberg, a Tati, que é a minha cunhada, dava aula no Gutenberg na época. Né? Entendi. E... bancava as saídas. Tá. E foi nesse período também de 2005, a Júlia, ela ia para a escola de perua e tal, né? E aí, num episódio de eu estar na casa da Soraya e tal, e a dona Neide, que é minha sogra, reclamando, mas a Júlia chegou muito tarde da escola, estava de manhã e tal. Chegou 2 horas. Eu falei, mas por que a Júlia chegou 2 horas da tarde se ela sai meio-dia? Aí eu fui perguntar para a Júlia, ela falou, não, papai, é que como eu sou a última, porque minha casa é mais longe, o motorista passou no banco, eu fiquei esperando ele no banco, no estacionamento, dentro do carro. No dia seguinte, eu tirei a Júlia, ela nunca mais andou de van para a escola, porque
porque eu falei, a partir dessa data, a gente estava morando, ela na casa dos pais dela e eu que levo a Júlia para a escola todo dia. Aí a partir dessa 2005, ali começo de 2005, quando ela voltou para a escola, eu falei, não, o carro vai ficar à disposição, ou a Soraya ou eu, a gente leva. A gente que vai deixar a Júlia na escola e vai buscar. Então, como a Soraya tinha horário de trabalho, porque a empresa era um corporativo, e eu tinha essa flexibilidade de horário por ser advogado. Por isso que é aquela história de levar para a escola nasceu daí, né? Eu acho. E só que em 2005, mesmo a gente morando separado, tal, que foi só o primeiro semestre, o segundo a gente já tinha mudado isso. Mas eu levava a Júlia para a escola, buscava. Então eu fazia os meus horários do trabalho de acordo com o horário da Júlia. Eu levava no médico, eu que levava a tomar vacina. Eu comecei a fazer tudo isso na vida da Júlia já em 2005, antes do casamento. Isso que faltava. Era esse caldo que faltava. Sim, E aí a gente já, Jura? Em 2004 para 2005 a gente já virou o ano como se fosse marido e mulher já, né? Médico, vacina. Né? Toda a cidade, porque o da Soraya entrava às 8 e saía às 18, às vezes 20 horas da noite, entendeu? Então, por isso que eu deixava ela com o carro, ela tinha que ir mais cedo e eu ia de ônibus depois, eu ia de trem depois, tal. Mas quando começou a ir para a escola, eu ia, buscava o carro, depois eu vinha para Mogi, pegava ela na escola, deixava ela com o meu sogro, voltava para o trabalho e tal. Então foi esse período que a Soraya esteve empregada, basicamente a correria com a Júlia foi da minha parte. Isso que motivou a Soraya a deixar o trabalho depois que a gente casou, entendeu? Porque a Soraya até os 5 anos da Júlia, ela não viveu a Júlia, que ela trabalhou para bancar toda essa parte de paternidade, porque logo que a Júlia nasceu, ela deixou a casa dos pais dela, foi morar sozinha. A Soraya chegou a casar? Não. Não. Entendi. Não, e viveu, assim, pouquíssimos meses. Entendi, né? entendi. Pouquíssimos meses. E aí, né? A projeção era casar no final de 2005, mas você ganhou dinheiro. No que eu ganhei, aí começou, lembra aquelas papeladas que eu comecei a ver no apartamento dela? O negócio começou a acontecer. Começou a acontecer. Contanto que esse primeiro semestre de 2005, a gente tinha uma picape Corsa para 2 lugares, né? Só que aí a gente já estava muito envolvido como família, eu, Soraya e Júlia, a gente saía de carro, era um carro para 2 que usava 3, então a gente começou a pegar a estrada e tal, e eu falei, não, tá errado. Só que aí na hora que entrou o primeiro dinheirinho, assim, o que eu fui? Falar, Soraya, vamos dar uma volta. Coloquei ela no carro, na minha picape, e parei lá na Original Veículos, na Volks. Ela falou, eu falei, Soraya, vamos ver um carro aqui, dá uma olhada num carro aqui. Aí eu comecei a ver, eu quero um carro assim. O cara falou, tem um carro legal aqui, que na época estava lançando, o primeiro ano do Fox. Aí conversando assim e tal, a Soraya do meu lado, a gente não tinha ainda conversas de financeiro. A gente não tinha assim, os nossos números não eram colocados na mesa 100% ainda, né? E esse valor que eu comecei a receber com esse trabalho empresarial que eu estava fazendo, de repente eu comecei a ganhar 40 mil no mês. O primeiro mês veio tipo uns 50 mil reais. Aí nesse primeiro recebimento... Com um cliente? Com um cliente, Olha, que legal. Só que eu continuei com esse cliente acho que uns 2 anos. Tá. Né? E aí o primeiro mês veio lá, eu fiz um trabalho pro cara, fiz o primeiro relatório, agora que veio assim, dividindo para todo mundo, opa, nossa, aí 50 mil, 40, 50 mil. Aí... E você fingindo normalidade. Eu falei, não é que vai dar certo, agora eu vou mostrar o homem que ela acreditou. Mas não isso, mas para mim era natural, eu nunca quis isso, vou mostrar que é. Aí eu falei assim, bom, temos que resolver uma situação. Aí parou lá na concessionária, o homem mostrou o carro. Nós estamos saindo em 3 com carro para 2, não dá, tá inseguro isso já. A gente ia muito para Nazaré, para casa dos meus pais nessa época. Aí eu parei na concessionária, o vendedor veio nos atender, despretensioso demais. Eu falei, que esse casalzinho aí que tá querendo ver carro aqui e tal.
E aí ele começou a falar, ele falou, Márcio, o carro custava 28 mil. 28 mil, eu tinha o dinheiro para pagar à vista. Mas eu fiquei com vergonha de comprar à vista. Sabe o que eu fiz? Aí eu falei assim, ele falou assim, não, se você quiser financiar, tal. Eu falei, eu vou financiar, assim, mas quanto você vai financiar? Não, eu quero financiar 3 mil só. Eu vou dar 25 mil em dinheiro e financia... Tava no bolso também? Não, aí nesse dia não tava no bolso. Esse dia eu não saí com o dinheiro dentro do bolso. Mas eu falei, não, mas como você vai pagar a transferência? Não, eu trago em dinheiro amanhã. E aí ele falou, não, mas como não é? Você é louco. A Soraya calada do meu lado, ela olhava pra mim. Eu falei, mas que dia que eu posso pegar o carro? Que eu tô com pressa pra pegar o carro. Não, a gente já faz a papelada aqui, você veio aqui, pagou, a gente libera a prova aqui. Eu falei, não, esses 3 mil faz em 12 vezes. E foi isso. E aí eu, não, 2, 3... Você tinha os 28? Eu tinha 40. Eu tinha 40, só que eu falei assim, eu não vou dar não, porque esse cara vai... Mas que vergonha? Sei lá. Eu falei, não vou pagar tudo não, comprar à vista tudo agora, não, carro novo, não. Foi o primeiro carro zero? Primeiro carro zero. E aí eu falei assim, não vou comprar à vista não, vou financiar um pouquinho, sabe aquela coisa inteira? Eu falo assim, eu não quero mostrar que eu tô com muito dinheiro, não, mas na hora que eu falei que ia financiar 73, mudou o atendimento, o vendedor já falou, não, mas como assim não? O pessoal dá 10% e financia o restante. Eu falei, não, eu quero dar 90% e financiar 10%. E isso que aconteceu. E no dia depois a gente estava com o nosso Fox preto. Né? Isso foi no primeiro semestre de 2005. Mas isso, você já tinha apartamento, tinha comprado? Não. Você comprou o primeiro carro, Márcio? O meu carro. E aí a gente ficou com 2 carros. Aí eu fiquei rodando um pouco com a picapinha e com o Fox. Aí passou um tempinho, eu dei a picape pro meu pai, e a gente não estava casado ainda, né? Então eu tinha mais autonomia com isso. A Soraya não interferia muito nessa questão. Então eu dei o carro pro meu pai e fiquei com o Fox. Só para nós, né? Aí, ainda antes de casar, eu fui e comprei mais um carro no leilão, que foi uma Hilux. Aí eu falei, agora eu vou fazer um dinheirinho também. Já tinha ganhado ali 40, tinha um pouquinho. Fomos aí, meu sócio comprou uma Hilux no leilão e começamos a reformar novamente e tal. Na hora que a caminhonete, aí sim, verdade, na hora que essa caminhonete ficou pronta, eu comecei a usar essa Hilux, era uma Hilux branca, bonitona. E aí eu fiquei com essa possibilidade de compartilhar esse carro com o meu sócio. Aí sim, eu dei a minha picape Corsa, para o meu pai, a Soraya ficou com o Fox e eu compartilhava essa Hilux com o meu sócio, tal. Isso questão de virou o ano, logo no fevereiro, março, no máximo eu comprei o Fox. Aí já no mês seguinte eu comprei a Hilux. E aí passou 60 dias que eu estava com o Fox, eu falei assim, Soraya, vamos começar a ver o apartamento, a gente vai casar. Meu Deus! Aí começou a melhorar muito. Muito. Eu falei, vamos ver o apartamento. A gente começou a ver vários apartamentos. A gente foi no rodeio, tal, apartamentos pequenos, assim, que para nós já era a coisa do outro mundo já, apartamentos de 40 metros, 50 metros. A gente nem foi ver outro porque na nossa concepção de sucesso, comprar um apartamento para nós, a gente nem considerava se tinha ou não elevador, a gente não avaliava isso, a gente avaliava assim, vamos comprar nosso primeiro apartamento. E começamos a fazer as visitas, e nessa questão da visita, a Soraya ela que já entrou nessa questão comigo, a gente não estava casado, a gente estava com a pretensão de casar no final de ano, sem data marcada, nada, e a gente começou a ver um apartamento, né? Isso em abril? Pouquinho, março, mas em abril mais ou menos ali mesmo. E aí vimos uns 3 apartamentos, de repente a gente entrou num apartamento no João 23. O apartamento custava, eu acho que uns 32 mil reais na época. Uns 32 mil reais na época. Um apartamento de 40 metros e tal. E nós entramos no apartamento, o apartamento era de um construtor da cidade, que eu não me lembro o nome dele, e ele morava lá sozinho, já era um cara mais velho do que eu, mas morava sozinho, então o apartamento estava bonitinho, os móveis planejados, da cozinha, só da cozinha, tudo pronto, só tinha uma parede que ele foi fazer de grafiato na sala que a Soraya não gostou, tal, Márcio, ela falou assim, nossa, meu apartamento, era um verde erva doce na sala, assim, no apartamento, e aquilo ali para ela encheu o olho da Soraya, encheu o meu, ela falou, e nós gostamos daquele apartamento. No dia seguinte eu procurei esse cara e falei assim, não, eu vou ficar com o seu apartamento. E
eu estava com dinheiro para comprar à vista o apartamento. Meu Deus! Só que aí, como ele era construtor, ele falou, não, mas eu tenho um cara que me ajuda com financiamento na Caixa Econômica Federal, tal, não sei o quê. Eu falei, não, tá bom, então vou financiar uma parte. Então, ele foi e financiou, assim, para mim, eu peguei, acho que dei 20 mil e financiei 12 mil na Caixa Econômica com parcelas de 200, 300 reais por mês de parcela. Isso em 2005. Sabe, tudo muito tranquilo e tal. E aí eu fui falar para a senhora, compramos apartamento. Eu já não falei comprei apartamento. Aí eu fiz toda a parte, porque eu comprei no meu nome, só a gente não era casado. O apartamento era tudo no meu nome e tal. E aí eu fui dar notícia para ela que comprei apartamento, compramos apartamento. Isso acho que mais ou menos em abril ali mesmo. Um pouquinho, Nossa, isso melhorou muito. muito rápido. Aí no que comprou o apartamento, já no dia seguinte eu levei ela já falou, não, porque ela já começou a ver, vamos fazer um quarto para a Júlia aqui, vamos fazer isso, vamos fazer. E aí a Soraya, quando ela era guarda-mirim, em 2004, ela foi estagiária da Ione, na Eugim Cozinhas, aqui em Mogi. Não, em 2004 ela não pode ter sido. Não, ela foi quando ela era... 94? Não, isso, acho que quando ela tinha 14 anos de idade, bem lá no passado, não, isso, 2004 é que a gente estava vivendo isso. Isso é quando ela era guarda-mirim, lá atrás, lá no começo da vida profissional dela. Então devia ser 10 anos antes, 94? Por aí, 93, 94, ela tinha sido estagiário da Ione, na Eugim Cozinhas. E aí ela lembrou dessa amiga dela, e a Ione, em 2005, quando nós compramos o apartamento, a Ione era gerente da SCA. E aí nós fomos fazer uma visita para a Ione na SCA, falando para ela, nós acabamos de comprar um apartamento. Isso no começo, comprei um apartamento, a minha amiga trabalha na SCA, vamos fazer um quarto para a Júlia, vamos fazer o nosso quarto aqui, a cozinha não precisa, tá pronta. A gente foi na SCA e nós fechamos todos os móveis planejados da casa e pagamos à vista. Meu Deus! Assim, era o meu quarto e o quarto da Júlia. Tudo planejadinho, quartinho planejado da Júlia, com a caminha dela, com o cortineiro, o meu quarto com um armário de canto, assim e tal. Comprou a cama e montamos os quartos. E aí, a partir disso, já na hora que montou os quartos, não tinha geladeira, não tinha nada, mas eu estava na pensão e estava habituado a esse negócio de não ter geladeira. Eu falei assim, bom, não faz sentido eu ficar mais na pensão. Eu vou pro apartamento. E ela falou, não, tudo bem, você já mora lá e tal. E a Soraya no pai dela ainda, morando no pai dela ainda. Porque vocês já não achavam que... Porque a gente só ia morar junto novamente após o casamento. Tá. A gente já estava com essa concepção. Contanto que depois que a gente viu que nós compramos o apartamento, eu botei os armários ali, a Soraya falou assim, então vamos antecipar o nosso casamento. A gente antecipou o nosso casamento, que a nossa perspectiva de casar a final de 2005, a gente antecipou para 30 de julho de 2005. Nossa. Na hora que nós marcamos a data do casamento, a gente falou assim, vamos terminar de mobiliar a casa, então. Aí nós compramos um móvel na SCA. Antes de entregar, a gente já começou a mobiliar a casa com a parte eletrônica, eletrodoméstico e tal. A gente veio nessa loja aqui do shopping, tinha uma loja acabada de inaugurar chamada Pana Shop. E era uma loja como se fosse a Fast Shop hoje, mas era hoje onde é a Livraria Cultura. Era uma loja de esquina ali chamada Pana Shop. E aí eu conheci o gerente lá, comecei a visitar as lojas vendo, o gerente chamava Anderson, nessa loja. Eu falei, Anderson, quero comprar umas coisas aqui, vou trazer minha esposa. Aí levei a Soraya nessa loja, a Soraya falou, eu falei assim, qual é o nosso sonho aqui? A gente começou a pegar o catálogo e falou assim, nossa, eu sonho em ter essa cozinha, esse fogão. Nossa, essa geladeira é do sonho, essa TV é do sonho, essa não é do sonho, é do sonho. Aí eu falei assim, o meu sonho é uma TV com som de cinema. Aí ele falou, não, Márcio, tem uma TV aqui, e na época era uma TV... acabado de lançar, era uma TV de tela plana, mas de tubo, de 42 polegadas, que era retangular, não era quadrada. Ela tinha acabado de lançar a TV, eu falei, nossa, eu quero essa TV, mas era um tubo desse tamanho assim, mas era uma tela plana, de 32 polegadas. Aí eu
pegamos, nesse mesmo dia, compramos a TV, o home theater, o Blu-ray, fogão, gente, micro-ondas, geladeira e coifa. E sabe como nós pagamos? À vista, em dinheiro. Você levava? Eu levava para cima, quanto ficou? Ficou tanto, tá bom, amanhã eu trago em dinheiro. E levava em dinheiro. Porque eu recebi, eu recebi na época, eu não acho que eu não tinha, deixava, não tinha essa questão de investimento, nada. Então eu recebia, a gente recebia às vezes em cheque, eu sacava o cheque, guardava dinheiro em casa. Eu lembro, a questão de amigas também. Aí nós compramos o planejado, compramos o eletrônico e faltava o quê? Sofá e tapete. Aí ela tinha, no relacionamento de amigo dela, tinha o Marcelo namorava com a Dani, e a Dani era gerente da Abarca, que é uma fábrica de sofá lá em Poá. Nós ligamos para a Dani e falamos, Dani, precisamos comprar um sofá. E aí nós fomos lá na fábrica da Abarca em Poá, acho que é Poá ou Ferraz, acho que é Poá. E a Dani nos atendeu na fábrica, nós compramos um sofá, o tapete para nossa casa. Lá. E aí a Soraya começou a ver a casa. Ela contratou a referência de Mogi para fazer cortina, fez o cortineiro da Júlia, cortinas do nosso quarto, a cortina da sala. Antes do nosso casamento, a nossa casa estava impecável. Sim. Impecável. Foi por isso que nós antecipamos o casamento. Na hora que nós terminamos de montar a casa, a gente falou assim, agora a gente vai montar. E mesmo assim ela continuava ganhando o dinheiro dela e ela não mexia R$1. O dinheiro dela ficava tudo lá, que era para o nosso casamento, né? E todas essas movimentações eu já estava conseguindo já bancar. Tá. E aí na hora que a gente começou a idealizar o casamento, a noiva, quem era? A noiva foi o Márcio. Porque aí o Márcio queria casar de dia, o Márcio queria casar no campo, né? O Márcio queria uma festa, só tudo eu escolhi, quem fez para nós foi a Cristina e a Áurea aqui, que na época era o Willy Festas, o Willy que fez a nossa festa. Olha! Nós contratamos o Willy para fazer junto com a Cristina. Não era Síntese do Sabor? Não era Síntese, era o Willy Festas. Olha. E aí a gente começou a viver isso, a gente ia fazer degustação de comida junto com a Cris. E aí eu que escolhi cardápio, eu que escolhi as bebidas, eu que escolhi a minha música da entrada. Tudo. Mas por que você que escolheu? Por que você idealizou? Porque eu acho que o casamento estava na minha programação mental, que eu ia casar, eu tinha essa idealização, para mim não... E a Soraya foi me deixando eu pensar, e ela foi vivendo esse sonho junto comigo. Será que você tinha alguma referência também de novela, de filme, de alguma coisa? Sim, filmes, novelas, talvez, sim, mas casar no campo para mim era uma coisa que me mostrava, acho que, uma ascendência, sabe? Que algo estava dando certo na minha vida, coisas que eu imaginava, estava saindo da minha imaginação e passando à realidade, né? E eu lembro, nós casamos na Fazenda Ueda, e lá tem um lugar do casamento, tinha um pesqueiro, e nós fomos visitar, indicaram para nós esse local, e era um pesqueiro, foi eu, a Soraya, meu sogro, minha sogra e a Júlia. E a gente começou a olhar assim, tal, eu conversando com o dono da Ueda, assim, aí assim, tá bom, vamos casar, tá, que dia que é? Dia 30 tem vaga? Tem, então, sai. Tá bom, vamos casar dia 30, então, tá aqui, tá fechado e tal, tudo ok, Soraya ok, meu sogro ok, minha sogra ok e tal, ok. Aí eu falei, não, vamos casar, mas eu não tinha pedido a mão da Soraya oficialmente ainda, né? E aí eu falei, bom, agora a gente tem que pedir, né? Eu falei assim, aí nós fomos almoçar, na época, um restaurante, ainda tem esse um restaurante que vai aqui para Guarani chamado Caipirado. Tá. A gente foi lá no Caipirado, que para nós era o top dos top para nós, e a gente vivia o top do top para nós naquela época, entendeu? Claro que existia, mas a gente não conhecia, então para nós isso era o top. A gente foi ali eu tenho até uma foto, eu vou achar aqui no meu Instagram. E
E nesse dia eu oficializei o pedido de casamento ao meu sogro, no Caipirada. Depois de ir na Fazenda Ueda ou não tem nada a ver? Foi no outro dia? Foi no outro dia, mas foi mais ou menos nessa fase. E aí, só que eu já tinha feito, eu tinha mandado fazer nossas alianças em comum acordo. A Soraya sabia que eu ia oficializar isso, né, com o meu sogro, né? Meu sogro, eu falei que ia pedir e eu e a Soraya, a gente tinha algumas joias. E na época eu tinha uma questão de entrar para a maçonaria ou não tal. Eu tinha mandado fazer um anel gigantão de ouro, tinha da maçonaria, tinha correntes, pulseiras de ouro e tal, que eu tinha comprado quando tinha entrado lá naquela época do homem que tinha sobrado um pouco de dinheiro. Eu comprei algumas coisas que eu gostava, o pessoal que andava comigo, todo mundo tinha, eu quis andar também. Na hora que eu decidi fazer aliança, eu falei, não faz sentido a gente comprar, vamos derreter vamos juntar tudo que a gente tem de ouro, vamos mandar derreter e vamos fazer nossas alianças. Ela juntou o que ela tinha de ouro, eu juntei o que tinha de ouro. A gente foi na época numa Essenstein, não era Essenstein, era uma loja de esquina onde eu vou lembrar o nome, de esquina onde é hoje a ReHap ali, a ReHap tá aqui, era uma loja de esquina ali, era uma loja tradicional da cidade de joias. Confiança? Não era Confiança, tinha um nome bem específico. Casa das Alianças? Não, era um nome da cidade. Mas a Soraya com certeza vai lembrar, ela é muito boa disso. E a gente derreteu um pouquinho de ouro dela, um pouquinho de ouro do meu, inteiramos um pouquinho e mandamos fazer nossas alianças. Nossas alianças até hoje é a junção das nossas coisas de ouro. E a gente fez o meu e o dela tem um solitário, o meu não tem um solitário. E é a mesma aliança até hoje. E essa aliança, ela foi feita pro noivado. Então a gente começou a usar a aliança de noivado e no casamento a gente só colocou o solitário no anel dela e mandou gravar os nomes e a gente passou a usar da mão direita para a mão esquerda a mesma aliança. Entendi. Foi feito dessa forma. Caipirada, ela oficializou isso, a Julinha estava junto com a gente. Seu sogro deve ter ficado... Ali, a partir dali, a gente anunciou que a gente ia casar, né? E isso foi muito rápido tudo, né? Só casamos. Anunciou que ia casar. Aí marcamos a data, convidamos... A gente não se relacionava muito na cidade, então ela convidou o grupo de amigos delas, eu convidei poucos amigos que eu tinha aqui em Mogi. Na época, meu sócio, um amigo daquele primeiro trabalho lá, que era da empresa. Acho que chegou a uns 120 convidados, mas eu mandei eu fretei vans para vir pessoal de Nazaré, amigos, família, e eu dispensei todo mundo de presente. A gente dispensou todo mundo de presente e de gravata. Porque toda a nossa família simples, né? A gente tinha 2 ou 3 convidados, assim, que tinha uma situação financeira melhor, mas no geral era tudo muito humilde como nós, né? Então a gente quis, além de a gente estar dando um presente para o nosso casamento, a gente quis presentear nossos convidados com a festa. Tá. A gente teve banda, teve DJ, servimos, a gente adorava ir num barzinho chamado Soberano, onde é o de Japa hoje, para comer uma carne de queijo e tomar um lambrusco. Era o meu passeio com a Soraya, mais chique da época, né? Então a gente fez questão de servir lambrusco para o nosso convidado. Olha só, lambrusco. A gente serviu os lambrusco. Isso, eu casei às 10 da manhã, às 9 horas eu cheguei lá e eu que recepcionei convidado por convidado o casamento. E aí teve a questão do padre, que você... Isso, o padre não quis fazer o casamento. Quem fez o casamento foi o pastor Júnior, com o pastor Molina, acho que é Molina mesmo na época. Eu já tinha começado a frequentar a igreja deles, embora ainda não tenha declarado como evangélico, mas por consideração, por ele ter de pronto aceitado fazer meu casamento, sem cobrar um centavo, sem nada. E foi um casamento lindo. A previsão desse dia era frio, era frio, mas nesse dia um sol que nós ficamos
os convidados fugiam do sol, porque a gente montou toda a parte de cadeira, a gente casou embaixo do sol mesmo, assim, um gramado. Chegou o momento da cerimônia que a gente olhou para trás e os convidados estavam fugindo do sol, o tamanho que era o sol. E ficou bem vermelho ali mesmo de sol, foi bem legal. A decoração, acho que... Chorou? Muito. A Júlia foi noivinha. Né? A Júlia entrou com as alianças, enfim. E foi muito legal. Foi um casamento abençoado, foi uma festa para todo mundo. A gente mostra aqui. E a Soraya entrou com Fox. E nesse dia eu me arrumei no nosso apartamento, que a gente não morava junto ainda, no apartamento que a gente tinha comprado, eu, meu pai e meu sogro. Legal. E a Soraya se arrumou num salão, que é aquela casa grande, vizinha tu hoje, que é aquela casa de esquina, que era um salão ali antes. De onde? De onde você mora hoje? Felicitar, não tem aquela casa grande de esquina pro lado de cima? Ali era um salão, a Soraya se arrumou lá. Ela, a minha sogra e minha mãe. Que legal! Aí eu me arrumando com meu sogro, aconteceu um episódio legal. Ele e meu pai nervoso, eu separei, alugamos tudo, terno, a gente comprou vestido para minha sogra, para minha mãe, tudo foi por nossa conta, só, todo casamento nosso, desde a roupa dos meus pais, tudo foi por nossa conta. Eu e a Soraya arcamos com 100% todas as despesas de transporte, comida, de volta, tudo, né? E aí, na hora de sair, na hora que eu estava pegando o carro, eu estava com a caminhonete e eu ia deixar o carro, o Fox, com o meu sogro, porque ele ia passar no salão, pegar a Soraya, a Júlia, que estava de noivinha. Não, minto. Ele ia pegar a Soraya, a minha mãe e a minha sogra, né, para ir pro casamento. E eu ia com meu pai e com a Júlia antes, né? E na hora que eu vi os dois reclamando, mas esse terno ficou apertado os dois nervosos. Meu sogro é pequenininho, meu pai é mais alto, eles trocaram o terno. Eu falei, seus cabeçudos, vamos trocar o terno aqui e tal. Aí imaginei, começou uma história, deixando o pai. Aí eu tiro a roupa do meu sogro, bota a roupa do meu pai, tiro do meu pai, bota o meu sogro, eu arrumo a gravata deles e tal. Foi, pra você ter ideia. E foi legal. Daí eu peguei, o meu sogro pegou o carro, foi buscar a Soraya, eu, meu pai, passei lá, peguei a Júlia e fui pro local do casamento. E eu já fiquei curtindo o casamento às 9 da manhã. A Soraya chegou para casar, acho que umas 10h30, chegou meia hora de atraso só, né? Mas ali eu já estava, a Cris já estava servindo, já falei, não, já libera, já vai servindo lambrusco para todo mundo, eu já estava tomando já, eu já casei, já estava num grauzinho um pouquinho. Mas eu estava sóbrio, assim, o casamento era algo para mim que estava me levando a um nível de felicidade muito grande. Então eu curti a data do casamento ali de forma muito intensa, sabe? Eu falo que eu vivi o casamento mais do que a Soraya, tanto desde a preparação, claro, a gente fez tudo junto e tal, mas o dia do casamento, enfim, eu curti muito, nossa. Eu recepcionei convidado por convidado, eu servi cada um deles, eu já estava, 9 da manhã, eu já estava com uma tacinha de lambes tomando lá. Que legal. Foi legal. Então agora, o ano que vem, vocês fazem 20 anos. 20 anos. 20 anos, uma data legal pra gente lançar o livro, né? Olha só. Né? A gente faz 20 anos de casados. Que legal. Tá. Então foi isso, o pedido de casamento, as alianças e tal, nos casamos. Lua de mel. Foi pra Bariloche, né? Fui, nós saímos do casamento. E aí falou que tinha uma cota. Só, no caso, assim, a Soraya tinha deixado toda a roupinha dela de noite de núpcias dentro do Fox. E eu estava com a picape, né? E aí o que eu fiz? Foi acabando a festa e o pessoal foi, a van estava voltando para Nazaré e tal, e eu quis que meu sogro levasse os meus pais embora. Eu peguei a chave do Fox, dei na mão do meu sogro e falei, São Paulo, leva meus pais para Nazaré. E ele levou. E toda a roupa íntima de Soraya, da nossa lua de mel, estava nesse carro. Daí na hora de ir embora, eu falei, cadê o carro? Eu falei, mandei seu pai levar meu pai para Nazaré. Mas minha roupa tá lá. E eu já estava altinho, então eu falei, não tem problema, a gente passa em casa e tal. Vamos pegar uma roupa nova, porque a gente ia ficar à noite no Mercury e tal. Aí toca nós dois lá pro chão 23. Paramos os dois depois de casamento, ela de vestido de noiva, eu arrumado assim, eu parei na portaria, ela entra de vestido de noiva, atravessa todo o pátio ali, vai lá pegar. Não, ela fica no carro e eu vou pegar.
eu pego o lingerie dela lá, ela falou, pega essa peça, que já tinha guardado lá algumas coisinhas lá. E eu não coloquei na sacolinha nada, eu desci com o sutiã, essas coisas, tudo na mão só. Nossa, na hora que ela vira, ela falou, você tá colocando a sacola, nada. Eu falei, ai, Soraya, desculpa. Entrei no carro, joguei no banco de trás assim, pô. Aí chegamos, mas a gente tinha bebido, tanto ela, mas eu tinha bebido mais do que ela, mas estava tudo bem, estava todo muito feliz, estava muito feliz, estava muito feliz. Mas os dois estavam muito cansados, porque a gente viveu a semana inteira, a gente foi procurar roupa de mãe, de sogra, de sogro, de pai e tudo, a gente viveu muito, a gente estava muito cansado. Então, na hora que nós chegamos no hotel, o que eu fui? Ela deitou para descansar, a gente comeu, a gente pediu comida, porque a gente estava com fome, a gente comeu. E ela deitou para descansar, eu fui tomar banho. Na banheira, eu dormi, eu cochilei na banheira. Aí depois de um tempo eu acordo e vou pro quarto. E ela também tava cochilada, só que eu cochilei na banheira e ela cochilou no quarto. E aí tinha assim, tem o lençol e o edredom, que é típico de hotel, né? Ela deitou embaixo do lençol e colocou o edredom por cima. Na hora que eu fui deitar, eu só levantei o edredom. E aí eu tentava chegar perto e não conseguia, tinha um lençol a mais no meio do caminho ali. Eu falei, não, tá muito cansado. E a gente acabou dormindo, o lençol nos impediu de consumar o ato naquela noite. Porque ele nos apartou, entendeu? Aí foi essa questão. Ai, que legal! E aí no dia seguinte a gente embarcou para Bariloche. A Júlia chorando, junto com o seu Paulo ali, despedindo da gente. E a gente foi, mas a gente ligava lá e chegamos em Bariloche, muito novo para nós, a gente foi conhecer neve e tal, um passeio lindo, a gente ficou num hotel 5 estrelas, hotel tinha cassino, tinha tudo, a gente fez os melhores passeios lá. A gente fez um passeio que chama assim, a nossa madrinha Tânia nos indicou, chamado Refúgio Arelauquim. Você ia numa montanha cheia de neve, era dentro de um clube de polo. Lindo, lindo, lindo. Nós chegamos à noite nesse clube, a gente foi recepcionado numa casa de fazenda, com vinhos, com queijos e tal. Aí chegou umas caminhonetes, umas Land Rover, né, 4x4 assim, aí entrou e a gente conheceu as pessoas ali, né? Era passeio e conhecendo, né? Entramos, foi até metade do morro, aí a gente desce dessa caminhonete e pegou snowmobile. A gente terminou a montanha de moto de neve. E chegamos bem no pico, assim, chamado, era um refúgio, tudo construído de pedra, assim, e tal. E nesse refúgio você via a cidade de Bariloche lá embaixo, assim, as luzes. Mas era neve, 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 assim, a gente passava no meio da mata, assim, cara, formado de neve. E nesse local servia um fundi salgado, um fundi doce. A gente compartilhou a mesa com os amigos que a gente conheceu na viagem e tal. E depois a gente desceu de moto de novo. Foi um passeio lindo. Foi legal. Foi uma lua de mel muito bacana. E nessa viagem a gente não tinha... Acho que a gente não... O hábito de usar celular ainda era bem pouco ali. A gente tinha mais um... A gente fazia ligação, lá tinha uma casa de telefonia. Então a gente saía do hotel, ia numa casa de telefonia para fazer ligação internacional e a gente falava com a Júlia todo dia. Né? E fotos, a gente tinha uma câmera digital também, que a gente comprou desse pacote de prosperidade. A gente mandou um amigo trazer dos Estados Unidos para nossas coisas. E a gente baixava as fotos no computador do hotel e ia gravando em pendrive. A gente não mandava, não compartilhava foto, não tinha essas coisas. Foi legal. Aí acho que voltando, a gente já começou essa fase de morar junto. Voltamos de Bariloche. De 2005, então foi um ano muito próspero em todos os aspectos. Exatamente, tudo. E voltamos ali, foi uma fase 2005 de muita prosperidade, muita felicidade. A gente voltou morando junto e tocando vida com marido, mulher, pai e já passeios, melhor escola para Júlia, inglês, tudo de bom a gente fez ali. E eu continuei nessa fase de prosperidade, né? Tá. E a gente não chegou a morar um ano, assim, completar um ano, no comecinho de 26, eu já tinha acumulado aí
Fala valores ou não? Posso falar? Tinha acumulado, assim, depois de tudo isso, comprar tudo isso, eu tinha acumulado uma reserva de uns 200 mil. Nossa! Mesmo naquela gastando, época, mesmo gastando tudo arcando isso. com o casamento. Nossa! Contanto que surgiu uma possibilidade de aquisição de uma casa, eu lembro disso, era uma casa no Aruan, o Aruan Ecopark, estava começando o Aruan, mas já tinha umas casas boas lá, e é a casa do Augusto, e a esposa do Augusto era dançarina do Faustão, na época que ela tinha aquela competição de patins, tipo dança no gelo, mas era de patins, e ela era uma das dançarinas de patins do Faustão, né? E eles tiveram que mudar, eles iam mudar para o Rio, alguma coisa assim. E aí ele tava, eu fui visitar o Aruan e tal, e vi uma casa de esquina, um abandonado. Eu falei, puxa vida, chamei um segurança do Aruan, falei, essa casa aqui, tá? Eu falei, Márcio, acho que do Augusto e tal, essa casa está abandonada. Eu falei, me dá o telefone dele. Aí eu liguei pro Augusto e falei, não, Márcio, eu quero vender sim e tal. Eu tô pedindo 150 mil nessa casa e tal. Eu falei, Augusto, faz o seguinte, vamos conversar em casa. Eu peguei, levei a Soraya, vimos a casa ali e tal. Casa enorme, né? Casa enorme, 350 metros, casa linda, casa um terreno de esquina de 500 metros, tal, 480 metros de terreno, uma casa fora do padrão do condomínio. O condomínio era de 350 metros, o terreno era maior. Aí ele foi lá, a gente começou, a Soraya gostou também, não entendia muito disso, porque ela também, esses valores de 250 era uma reserva que eu tinha até esse momento não compartilhado com ela, tal. Aí eu fiz uma conta, eu falei assim, olha, uma conta minha de cabeça, sem técnica nenhuma, eu falei assim, olha, eu acho que com 80 mil eu consigo terminar essa casa. Da onde você tira isso? Não sei, aí eu fiz uma proposta, ele estava pedindo 150 mil, eu falei assim, ó, eu pago 120 mil à vista. O cara na hora aceitou. Aí eu comprei uma casa em 2006, pagando 120 mil reais à vista. E falei, vou terminar a casa com 80. E assim, confiando que essa fase de prosperidade também ia entrar, tal, enfim. E já estava além dessa empresa, eu já estava trabalhando com uma outra empresa, uma empresa de facilities aqui em Mogi, que tinha em torno de mil e poucos funcionários, prestava serviço para a companhia Suzano, enfim. E sempre gerava aí uma fatura. Mas vendendo João 23 ou sem vender o João 23? Não, a ideia não era vender, o João 23 era o nosso xodó, que nós começamos a vida ali, compramos juntos, né? E aí eu comecei a reformar essa casa e a casa ela estava com 2 pavimentos construída e não tinha mais nada, não tinha reboco, não tinha telhado, não tinha nada. Aí eu fui procurar a arquiteta que fez e contratamos ela também para acompanhar o negócio, o projeto estava pronto, ela cobrou 10% de tudo que a gente gastasse para tocar a obra. Normal, falei, vamos, fechamos, tal, é a Adriana Prancha de Arujá. E aí na hora que eu fechei o telhado, de acordo com o projeto que estava, foi um telhado lindo, todo caído tal, com telha branca, não sei o quê, o cara falou, vamos fazer. Na hora que eu fui pagar o telhado, só o telhado ficou 30 mil, eu falei, lascou. Eu falei, esses 80 mil não vai dar. Meu Deus, que caro! Foi, eu paguei 120 mil na casa e quase 30 mil no telhado. Pra fazer só, só pra ter uma base, né, de parâmetro. Só sei que esses 80 mil, eles foram muito rápido. Eu consegui terminar, a grosso modo, a parte de elétrica, piso, piscina, tudo. Consegui terminar a casa, sabe? Mas não tinha dinheiro para mobiliar. Não tinha dinheiro para mobiliar. Aí foi quando nós vendemos o João 23 por em torno de 60 mil reais. Compramos ali por 32, vendemos por 60. Em questão de 2 anos, 1 ano e pouco, valorizou bem. E aí com esse valor a gente compramos alguns móveis. Fazíamos os móveis planejados, compramos sofá, uma mesa, a casa tinha 3 salas, sala de jantar, sala de TV e sala de entrada. E ficou escritório, tem tudo. A gente basicamente mobiliou tudo, só a sala de entrada que não tinha nada, zero, não tinha um móvel na sala de entrada. A gente conseguiu até mobiliar, mas nesse momento
algumas coisas já começaram a dar sinais de que algo eu tinha feito errado. Tá. Eu saí de um apartamento de 44 metros, uma casa de 350 metros, acho que hoje eu avaliando só, se eu tivesse comprado com esses 120 mil, sabe o que dava para ter comprado, para você ter um parâmetro? À vista, na época, um apartamento que estava entregando a chave na mão, os primeiros da construtora da Nebe, aqui atrás do Habib's. O Flora? Esses os mais, um apartamento lindo de 120 metros, 100 metros que tem ali, sabe? Então a gente poderia ter saído de um apartamento de 44 para de 100, 110 metros, pagando à vista, sem ter que dar nada. E eu não considerei essa possibilidade. Eu já fui para as cabeças ali mesmo. E eu estava trabalhando para um cliente que tinha uma perspectiva de faturamento nesse ano, no ano de 2006 e 2007. Eu tinha uma perspectiva pode desligar se você quiser, tá? Eu tinha uma perspectiva de faturamento de trabalho já realizado de R$500 mil. Então, por isso que eu fui encarando, sabe? O que aconteceu, essa empresa quebrou. E eu fiquei com mais de 400 mil em cheque, sem fundo na mão. E isso foi em 2007. E aí você já começa a dividir com a Soraya a intimidade financeira? Já, porque ela começa a viver as minhas frustrações, né? Porque eu comprei a casa no melhor momento financeiro da minha vida, 200 mil guardado, gasto 120 mil, 80, vou ainda tendo mais um pouco uma questão de faturamento para nos manter, mas esses 200 mil teoricamente era uma reserva, boto toda a minha reserva numa casa, de repente as coisas do escritório não começaram a continuar com o mesmo nível de entrada, eu já comecei a não ter mais tanta folga no dia a dia, já começou a diminuir, então eu não conseguia mais botar coisas dentro dessa obra, né? A gente resolve vender um apartamento que a gente não queria vender para poder mudar, a gente vende e muda do jeito que estava, e depois a gente foi colocando os móveis, a gente consegue imobiliar em torno de 70% a casa, a área externa, a primeira sala não, e a gente já começa a viver com sinais de que algo vai apertar. Tá. Né? Eu, Márcio, sabendo mais, porque eu estava com esse furo, né? Aí veio isso 2006, mas 2006 ainda foi um ano confortável, porque eu fui gastando essa minha reserva. 2005 casamos, completamos 2005 muito bem, passamos um final de ano ótimo, fomos viajar, Costa do Sauípe, fizemos viagem de família. Entra 2006 na construção, passo 2006 também ainda construindo. 2006 eu compro essa casa, a gente passa 2006 construindo e já... 2006 ela engravida? 2006 não ainda. Não, tá. 2006 não ainda. Tá. 2006 eu vou nessa fase de construção com a Júlia e tal. Tá. Mesmo nessa fase ainda ali, como tinha essa perspectiva de entrada, troco o Fox por uma EcoSport para ficar, então a gente já trocou de carro também, construindo e tal, 2006 no ano lindo também, final de 2006 o negócio começa a minguar, onde declaradamente eu tomo esse calote aí desse meu amigo, né, desse empresário aqui, né, eu entro em 2007 já, sabendo que 2007, se algo não fosse acontecer diferente, eu já nos primeiros meses ia ficar no vermelho. Em 2007 a Soraya engravida. Em 2006 a gente toma a decisão da Soraya parar de trabalhar. Logo após o casamento a gente toma essa decisão. Então acho que terminou 2005, 2006 a gente toma a decisão, antes de pensar no Guilherme, do nosso filho, o segundo filho, a gente toma a decisão dela parar de trabalhar porque a gente queria que ela vivesse esse tempo de ausência dela com a Júlia, de 0 a 5 anos, que a Júlia... A Júlia nasceu em que ano? 99. Tá. A gente queria que ela tivesse essa experiência de viver mais com a Júlia. Tá. Então ali a gente tomou a decisão, ela não queria, foi uma coisa que eu fui trabalhando na cabeça dela até chegar a um ponto de que ela tomou essa decisão de vamos parar mesmo e tal. Foi em 2006, nessa fase boa nossa, né? Tá. Ela decidiu em 2006, ela parou de trabalhar,
2006 foi um ano lindo, de muita prosperidade para nós também, de vivendo a prosperidade que veio acumulando de 2005 ali. Uhum. Agora eu consigo acelerar um pouquinho mais. E aí a gente entra em 2007 em construção, 2006 construindo, 2007 entra, começa a tomar essas primeiras pancadas, a Soraya engravida. A primeira gravidez foi traumática. E 2007, né? 2007 ela engravida e perdemos o bebê. Perde muito cedo? Teve assim, o feto não chegou nem a vingar, acho que antes dos 3 meses. Mas teve que fazer curetagem e nesse momento da curetagem a gente já estava, ela engravidou onde tinha uma certa condição ali ainda, 2, 3 meses a questão já mudou assim, ó, acabou o dinheiro. Porque a obra não podia parar, tinha empenhado o nome, e aí nós gastamos tudo, fomos até o limite. E ela engravida nesse momento. Na hora que ela engravida, seca dinheiro. Ela perde o bebê, tem que fazer curetagem. Curetagem, eu tinha perdido o plano de saúde. Aí na curetagem a gente conseguiu, com o Chico Bezerra, um encaixe para ela fazer a curetagem na Santa Casa. E ela fez a curetagem na Santa Casa. Mesmo dessa forma, sabendo que a gente estava morando num palácio, sem dinheiro para o dia a dia, sinais evidentes de que era uma fase financeira terrível que ia acontecer. A Soraya estava com seus 31 para 32 anos ali, e ela viu que eu fiquei muito abalado. O José, o nosso segundo filho, ele nunca teve a opção de não existir. O segundo filho era uma certeza absoluta, tanto dela como minha. Então, era uma programação mental nossa que a nossa concepção de família era eu, Soraya, a Júlia e mais um filho. E mais um filho. Na minha concepção de infância era uma menina e uma menina, um menino e uma menina. Então, isso a gente nunca discutiu, mas automaticamente a mesma programação dela casou com a minha, entendeu? Então, aí nós perdemos o bebê. Mesmo sendo sem dinheiro. A gente não falava abertamente, a gente tinha nossas restrições, mas a gente sabia que a gente não estava vivendo uma fase tão boa mais, né? E aí, a Soraya engravidou, perdeu, ela passava com a Tânia Trípoli, na época, eu acho, isso mesmo. E aí ela falou assim, mas a gente quer ter muito o segundo filho. E aí, a Soraya não falando, depois que a Soraya comentou isso comigo, ela falou, se vocês querem realmente, dá 2 meses após a curetagem e já vai pro jogo. E foi o que aconteceu. Final de 2007, a Soraya engravida novamente do José Guilherme. E o José Guilherme nasce em julho de 2008. Né? A gravidez do José Guilherme foi uma gravidez de escassez financeira, mas foi uma fase linda. Foi uma fase linda, foi. E a gente tinha amigos que estavam grávidos também, né? A Fernanda e o Maurício Maldonado, né? Que nasceu o Bernardo 2 meses antes do Zé Guilherme. E eles a Fernanda era filha da pastora Marlene, ela tinha bons relacionamentos e tal, e ela ganhava muito presente, muito presente. E quando o Bernardo nasceu, uns 2 meses antes do José Guilherme, o Bernardo nasceu muito grande, e as roupas dele não serviam nele. Todas as roupas do Bernardo vinham para o José Guilherme. Então não precisou comprar enxoval. Não. Tem um cobertorzinho azul que tem em casa hoje, que é o meu cobertor aqui de sala, que elas compraram um cobertor de pelinho grande, dividiram no meio e fizeram 2 cobertorzinhos, um pro Bernardo e um pro José. E assim, a gente fazia comprinhas no centro da cidade de roupas, tanto para a Júlia como para o José. A gente, mesmo não tendo, a gente ia lá, fazia, endividava, enfim, ia para cima. Mas o José foi muito abençoado com essas coisas todas. E vieram pessoas antes do José, questão de 2 meses, 3 meses antes, que ele ganhava roupas com etiqueta, roupa que nunca foi usada. E assim foi. E a questão, aí quando a Soraya ficou
ficou grávida, acho que um pouquinho antes e tal. E aí por conta também da curetagem da Soraya, que me gerou um trauma também, eu falei assim, não, eu não quero que a Soraya passe isso na vida mais. Eu fechei um convênio para ela e para a Júlia, logo após a curetagem. Isso foi de Deus, porque aí começou a contar o novo prazo, o José nasceu dia 2. Você contou, mas a gente não gravou. A carência do plano do José terminou no dia 1º de julho. E ela foi, a previsão de nascimento dele era para o dia 20 de julho, ele nasceu no dia 2, porque a Soraya teve essa crise, né, de pressão alta, tal, ela teve que ser internada, e a Tânia optou por tirar o José no dia 2. E o José nasceu no dia 2, e aí o convênio cobriu o parto. Mas para entrar eu tive que assinar um documento, como ela entrou assim, ela entrou de urgência por causa da pressão dela. Eu assinei uns termos que eu me responsabilizaria pelo pagamento, mas daí ia pagar só Deus, mas depois que o filho nascesse ia dar um jeito, entendeu? E aconteceu assim, foi tudo certo, casou e tal. Logo em seguida a Soraya também teve um problema de saúde, ela teve que voltar a ser internada. O José, com 7 dias de vida, foi para casa da minha cunhada, mas aí já estava com plano também e tal. Ela ficou internada mais uns 7 dias, questão de pressão alta, muita dor de cabeça e tal. E aí nós ficamos, eu, Soraya, Júlia e José Guilherme, morando numa casa de 300 metros lá em cima. Já tinha vendido os carros para nos manter tudo, e tinha comprado um carro aí de pagar à vista. Eu comprei um carro 100% financiado, um Ford Ka pequenininho, que era o mais barato que tinha ali na Horizonte, 0, fui lá, tinha crédito ainda, peguei um carro 100% financiado e era o carro da família. Imagina só, acho que não gravou da última vez também, sobre o José ganhar o berço, essas coisas. Acho que não chegou a pegar, né? Então, uma semana antes de José nascer, eu estava me questionando em que homem que eu era, que eu estava dando a luz ao meu segundo filho, sonhado, desejado, e não tinha dinheiro para comprar o berço. E aí bate nesse dia que eu estava com muita crise, um vizinho, o Marcão, estava numa fase de muito sucesso na empresa dele, exportando açaí em potinho, e ele estava indo uma vez por mês, ele ia para os Estados Unidos para fazer negócio lá. E numa dessas vindas ele bateu na minha porta, antes de chegar na casa dele, ele parou na porta da minha casa, que era caminho no condomínio. Olha o que eu trouxe para você. Trouxe berço, bebê conforto, Moisés, tudo do melhor, aquelas marcas Chico, Kiko, na época, tudo coisa de primeira, nem no Brasil tinha ainda. E deixou uma caixa gigante na minha porta, assim, ele nem bateu, ele mandou mensagem depois, me ligou depois, veja o que eu deixei na sua porta aí. Aí eu abri, caí, quase desmaiei, tanto chorar nesse dia. E foi onde o José começou a dormir. O José tinha o quarto dele lindo, eu e a Júlia pintamos o quarto dele, de azul. A Júlia tinha o quarto dela, o José tinha o quarto dele, eu tinha o meu. E no quarto dele não tinha móvel, não tinha nada. Tinha um puff, ele dormia no Moisésinho em cima do puff. E depois que a gente foi comprando berço e tal, essas coisas. Então essa foi a fase de até o nascimento do José. Mas o José é muito desejado, muito amado, muito... Só eu acho que eu sempre chamei muita responsabilidade de tudo, né? Então, assim, eu podia estar sofrendo em cacos, mas o meu foco era a família. E eu também sempre, se eu falar positivo, ou confiante, ou crente, ou fé, mas era uma mistura de tudo isso. Eu nunca imaginei que não poderia dar certo. A Soraya é mais intensa, ela quer ver o dia a dia ali. Mas eu falo, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. A gente teve diversas brigas no sentido de que você tem que parar de fazer o que você faz e buscar um emprego que te dê segurança. Eu falava, não, tá bom, eu vou procurar. Para aquele momento, para evitar um conflito, mas eu nunca procurei. Porque eu sabia que o único caminho que eu tinha que fazer era esse. Eu não sabia fazer mais nada. Então, às vezes eu descia do Aruã e falava assim, eu vou trabalhar. E ficava rodando em Mogi. Voltava no final do dia e chegava assim, não amor, hoje foi um dia excelente, várias perspectivas de negócio. Não, eu só ficava fazendo um tempo aqui em Mogi, para não ficar dentro de casa dizendo que não estava fazendo nada, entendeu? E ficava, conversava com mas não tinha nada. Isso já foi 2007, 2008, ali já 2008, na gravidez do José. Quando o José nasceu, em julho, eu estava nessa fase. Você estava bem ruim. Não, nessa fase. Quando o José nasceu, no pior momento financeiro nosso.
Eu já tinha desfeito a sociedade, porque eu não queria mais trabalhar ali. Foi no primeiro semestre de 2008. Eu larguei o escritório. Você tomou calote, aí você... Eu tomei o calote, esse calote era parente do sócio, ele não quis comprar uma briga para cobrar. Eu falei, então também não quero isso, quero trabalhar em São Paulo, ele não queria para São Paulo. Eu tirei minhas coisas de lá, deixei tudo, tirei só as minhas coisas pessoais mesmo e fui trabalhar em casa, porque a minha casa, essa casona que eu tinha escritório. Aí eu falei, não faz sentido, eu vou trabalhar em casa. E comecei a trabalhar em casa em 2008, até o José nascer. O José nasceu, quando o José nasceu, em julho, eu conheci algumas pessoas e falei, cara, eu quero trabalhar com direito empresarial, tenho alguns contatos em São Paulo, já fiz negócio bom, já ganhei dinheiro com isso, quero investir nisso e tal. Essas outras 3 pessoas falavam, não, Márcio, eu gosto da ideia, tal, vamos montar o escritório. Eu falei, não, vocês não entenderam, eu não tenho R$1 para montar o escritório. A gente fecha, essa parte vai ser Ferreira Lopes. Sim, isso, aqui eu não falo. Isso. Então aí foi nesse momento que o José nasceu, em julho, e em agosto de 2008 nasceu o escritório Ferreira Lopes. Entendi. Tá? Mas voltando para a família, dessas dificuldades todas assim, a gente logo em seguida, no final de 2008, a gente conseguiu vender essa casa. Eu mudei em começo de 2000 eu mudei para ela. Mas quem fala, vamos vender a casa? Não, a Soraya sempre a decisão. A Soraya sempre. Essas decisões mais radicais e de pôr o pé no chão, de falar assim, não está dando mais, acabou, vamos voltar, vamos estancar. Sempre foi da Soraya. Tá. Todas elas. Essa foi. Por você não venderia? Não, acho que vai dar certo. Mas depois eu acabo realmente comprando a ideia porque é o caminho mesmo, enfim. Mas se eu fosse tomar a decisão, não. E aí nós mudamos no final de 2007 para ela, a gravidez do José. Passamos ali, José nasceu. Final de 2008 a gente consegue vender. No que a gente vende a casa, a gente pega como parte de pagamento, a gente pega uma casa em Suzano. Mudamos para lá. A Soraya começou a fazer alguns trabalhos também para o antigo patrão dela para ajudar na casa, mas alguns trabalhos mais, porque ela viu que não estava rolando nada comigo. Eu já estava projetando uma vida profissional em São Paulo, mas ainda não tinha dinheiro. A gente começou a viver da casa vendida, que nós vendemos a casa assim. Nós pegamos uma parte de um outro imóvel com parte de pagamento, pegamos um carro novo, uma EcoSport nova. Essa EcoSport nós ficamos uma semana com ela, já vendi para pagar a dívida, zeramos a dívida, tudo definição da Soraya. Continuamos com o carro 100% financiado ainda. O Ford Ka? O Ford Ka. E começamos a viver da sobra da casa, que estava tão difícil vender a casa, que nós vendemos a casa parcelado com promissória. E eram R$6.000 por mês de promissória. A gente começou a viver desse valor. Né? Mas eu vou te falar só, uma coisa assim, mesmo nesse momento, a gente sempre teve uma ajudadora, uma pessoa que trabalhava para nós em casa. A gente deixava tudo, mas a gente pagava uma pessoa, porque para mim era essencial ter alguém para cuidar da casa junto com a Soraya, cuidar da Júlia, cuidar do José Guilherme, da Soraya grávida. Não foi uma gravidez tranquila da Soraya, e a gente tinha perdido um filho, então eu me virava, mas a gente pagava. Era a Nilza foi um anjo na nossa vida. Uma empregada. Foi um anjo na nossa vida, foi a nossa segunda mãe, tanto minha mãe como mãe da Soraya. A minha mãe não participou da gravidez do José. A minha sogra já estava doente, mentalmente doente ali, e não participou da gravidez. Então a gente era muito sozinho. Era eu, a Soraya, a Júlia e Deus. Quando veio a Nilza nos ajudou muito. A Nilza nos transformou, ela foi nossa mãe. Contanto só que quando a gente mudou para essa casa em Suzano, ela continuou com a gente. Ela saiu do Aruan, foi com a gente para Suzano. Ela ia no Davó de Suzano, ela via nossa geladeira vazia, ela fazia a compra no cartão de crédito dela para nós. E depois a gente dava um jeito de pagar o boleto, a fatura dela, do cartão de crédito. Ela que fazia, ela pegava o táxi, ia no Davó e fazia a compra. O José comeu as melhores papinhas que existe, tudo fresco, fruta, legume, tudo prontinho, separadinho. O José teve uma alimentação impecável, a Nilza cuidava da alimentação dele. Ela chegava em casa, aquele cheiro maravilhoso das melhores papinhas que ela fazia. A gente não comprava nada industrializado.
Porque ela se preocupava. E eu saí na pé, pegando trem, pegando ônibus, sabendo se ia ganhar dinheiro ou não sabia, entendeu? Isso foi o ano todo de 2009, ela foi um anjo na nossa vida. E aí a gente ficou 2008 lá também, né? E logo, Final de 2008, 2009 vocês ficam lá. Comecinho, final de 2008 para 2009, a gente consegue vender essa casa. No que a gente vende essa casa, eu já tinha certeza da casa do nosso primeiro apartamento, o João 23, tinha dado um problema de documentação na transferência. Para resolver esse problema com o comprador desse imóvel, eu recompro a casa, eu recompro o apartamento. Eu vendo a casa de Suzano e recompro a casa, o apartamento. E a gente volta em 2009 a viver no João 23. Olha só. Mas foi lindo. Nesse João 23 a gente tinha um carro só e eu já estava com uma vida profissional em São Paulo. Eu lembro, o José começou a ir para a escola muito cedo também, né? Então eu levava o José e a Júlia, atravessava a cidade, deixava eles no colégio e ia para São Paulo trabalhar. A Soraya era a mãe, né? Nesse momento a Soraya fazia todas as atividades. Então a gente começou a viver do pouco, mas o pouco a gente fazia tudo. A Júlia fazia balé, o José fazia natação, porque tudo, assim, alguns traumas de infância que eu carregava era não ter tido esse cuidado do meu pai. Eu não admitia que meus filhos não tivessem, então eles tiveram natação, inglês. Meus filhos são fluentes desde os 10 anos de idade, cada um deles. Né? Porque eu tenho essa questão comigo, eu não sou, mas eles vão ser. Então o José é fluente, o José, a primeira viagem que ele foi para os Estados Unidos, ele que comandou tudo com 9 anos de idade. A Júlia também, entendeu? Então eu não admitia isso. Então, mesmo com essa escassez financeira, cuidados para os dois era o nosso foco. E a Soraya cuidava muito bem deles. A Soraya levava marmita, a Nilza foi trabalhar com a gente também. Ela saiu de Suzano, ela morava em Itaquá. Ela saiu de Suzano, ela vinha trabalhar com a gente aqui em Mogi. E ela fazia as marmitas. A Soraya ia buscar o José, deixava a Júlia, levava a marmita no carro, comia lanche, levava a Júlia para balé, levava o José para natação, inglês e tudo. A Soraya viveu essa fase com eles, né? Até o dia que a Nilza teve um AVC e Deus recolheu ela. E depois disso, acho que a Nilza teve um AVC, mas ela foi um anjo na nossa vida, viu? Essa mulher. Quando que ela faleceu? Eu acho que foi no final de 2000. Eu voltei pro João 23, 2009. Ela trabalhou pouco tempo com a gente ali no João 23. Entre final de 2009 e começo de 2010, no máximo, acho. As datas a gente confirma com a Soraya, mas é mais ou menos isso. Meu Deus! Entendi. Mas aí foi nessa fase só. E assim, aí a nossa vida de família foi muito legal. A gente fazia atividade, a gente fazia nossos passeios, a gente ia para pousada, a gente não teve uma vida financeira do nascimento do José até 2014, mais ou menos. Nós sobrevivemos bem. Mas já não tinha mais aquela sobra toda, entendeu? Foram períodos duros, mas a gente muito unido. Então a gente fazia isso, vendia, comprava, vendia, mas a gente se estabeleceu. No João 23 ele começou a nos dar paz novamente, né? E aí do João 23, quando começou realmente ali a partir de, acho que 2014, eu já estava trabalhando em São Paulo, aí já começou. Eu fundei o escritório em 2008, quando o José nasceu. Foi ainda em 2014, eu já estava em São Paulo, as coisas, olha que tempo. Já começou a surgir mais 2013 para 2014, já começou a me estabelecer em São Paulo profissionalmente. Já começou a surgir frutos do meu trabalho novamente e tal. Mas eu era muito inseguro, porque eu não queria. Imagina só, eu saí de um apartamento de 40 metros, fui para uma casa de 350,
algo deu errado nesse momento para frente, vendi a casa, fui morar numa casa provisória de 100 metros, 120 metros, sabendo que eu tinha que vender. Vendi essa casa, então, 40, 300, 120, de 120 voltei para o apartamento de 40. Então, essas oscilações que era muito trauma, o meu trauma entre eu e a Soraya. Então, no momento que eu comecei a me estabelecer financeiramente novamente, eu comecei a dar sinais, porque a gente já comprava melhores roupas, a gente já conseguiu trocar um carro por um nosso C3 por um Honda Fit. Aí depois do Honda Fit eu já consegui comprar, a gente já ficou com 2 carros. Eu ia com um carro para São Paulo e a Soraya ficava com um C3. A gente tinha um C3, aí do C3 eu comprei um Honda Fit, então ela ficou com o C3, eu fiquei com o Honda Fit. Já começou a dar sinais, né? Então a nossa vida já começou ali a equacionar novamente. Mas eu muito medo dessas oscilações. Mais pé no chão. Mais pé no chão. Mas até o pé no chão assim também, né? Porque o sonho de apartamento, né? Como eu levava a Júlia lá pro Brasília e nesse trajeto lançou o apartamento chamado Felicitar, um empreendimento chamado Felicitar. E eu falava, vou comprar esse apartamento, vou comprar. E não fui comprar no lançamento. Não fui comprar ele no lançamento, entendeu? E aí na hora que começou a construção dele, a previsão de entrega, acho que era para 2017. 2015, né? Então isso foi 2013. 2013, então eu falei assim... 12 foi o lançamento? 12 foi lançamento, não comprei no lançamento. Aí, nessas melhoras da vida já para 2013, começou a melhorar. E aí, acho que nesse período eu vi a obra iniciada. Eu falei assim, vou ver esse apartamento. Vou ver esse apartamento e a condição encaixou. Eu falei assim, vou comprar, vou dar uma entrada e vou pagar a mensalidade e a anuidade com 0 dinheiro de chave. Um 0, aí era, você não tinha aí era fé. Reserva aí era fé, sei lá, era fé, porque eu nunca vou financiar. Não, nem tinha esse conhecimento, eu não me envolvia muito com essas questões de educação financeira, que é uma coisa hoje que eu tento muito com os meus filhos, passar isso para eles, mas eu nunca fui um cara educado financeiramente, foi tudo muito, sabe, no soco, no tranco. E eu resolvi, eu comprei esse apartamento escondido. Não contei para ninguém que eu comprei esse apartamento. E aí a Júlia eu tinha o hábito de, nas férias, levar a Júlia para trabalhar comigo, sempre foi. Então a Júlia eu tenho histórico da Júlia, que eu levava ela no Tribunal de Justiça ali na Sé, em São Paulo, e eu tenho que achar isso. Ela dava cambalhota naquele tapete vermelho dentro do Tribunal de Justiça. Então a Júlia, ela mergulhou de cabeça na nossa profissão, só. Então ela sempre foi, ela ia em fórum comigo e tal. Então eu sempre levei a Júlia para trabalhar comigo. E numa dessas questões, dessas idas da Júlia no escritório, eu ia acumulando todas as minhas contas do mês, jogando numa caixa. Eu tinha o hábito de falar, Júlia, ó, todas as contas de água, todos os boletos que for diferente, tudo que for pago do papai, vai colocando aqui por mês. E a Júlia sempre separou por mês de vencimento, por cor do papel, por água, luz, gás, carro, ela ia separando. E aí era muito curiosa. E ela via tudo valorizado. A Júlia tinha, nessa época, 2013, ela nasceu, ela estava com mais de 10 anos já, ela estava com 12 para 13 anos, mais ou menos. 13 anos. E ela começou a ver umas contas, eu marcando pago de, acho que foram 2 contas, 2 semestralidade desse apartamento de 25 mil reais. Aí ela foi lá na minha sala, eu colocava ela na sala de reuniões, ela falou, papai, o que é isso? Eu tenho uma coisa com a Júlia, a gente tem uma ligação tão forte que a gente se ajuda muito, eu e ela. Então, ela não tem segredo comigo, eu nunca tive segredo com ela. Então, a gente é muito confidente um do outro. E aí ele falou, fala o seguinte, papai não consegue mentir pra você, papai não vai mentir pra você. Seguinte, papai comprou um apartamento pra nossa família, assim, assim, assado. Sabe aquele apartamento que a gente passa lá, que o papai fala, olha que bonito que vai ficar aquele prédio. Aí esse apartamento que o papai comprou. Nossa, pai, que legal, porque a Júlia é sonhadora. Igual. Se eu falo pra Soraya, você fala assim, não é a hora. Porque eu tentei falar, amor, o que você acha de a gente ir um apartamento? Não vamos. No que ela falou, eu falei, opa, não é o caminho. Mas eu queria.
porque eu conseguia enxergar as possibilidades, mas eu passar para ela que eram possibilidades, não era realidade, então era mais traumático eu trabalhar nisso. E eu acabei encarando isso, mas eu falei, Ju, só que tem uma coisa, não é a hora de falar para a mamãe ainda. E aí eu já segurou, sabe? Segurou. Sabe quando eu fui falar para a Soraya? 2 anos depois, quando eu peguei a chave. Sabe por quê? Porque aí precisava financiar o restante e a Soraya precisava assinar. Então, na hora que isso ficou pronto, eu falei, Soraya, tem uma notícia para você. Eu já tinha consultado o banco. O banco falou assim, não, eu aprovo o financiamento para você. Eu falei, ufa! Então eu falei, agora eu vou, porque senão eu tinha que devolver, né? E aí a gente veio na J. Bianchi, eu falei, ó, seguinte, eu comprei um apartamento tal, tá pago tal, não sei o que, tá, agora a gente tem que financiar o restante e o banco já aprovou. Não sei o que, você é louco, tal. Não foi tão assim, comemorativo, não. Foi ali, ela falou, não, como que você faz isso, tal. Mas tá bom, mamãe, já fiz, me perdoa, já fiz, me perdoa. Mas vamos ver o apartamento. No que a gente vai ver que pega a chave, ela já começou a cair no coração dela. Eu falei, amor, vai dar certo, a gente vai reformar, tal, não sei o que. E engraçado, na hora que a gente voltou com essa conexão e eu abri para ela, eu não tinha dinheiro para reformar, não tinha nada. De repente, só, as coisas começaram novamente na minha vida. Entra 40 mil aqui, entra 30 mil ali. Reformamos o apartamento em 6 meses, a gente pegou da chave, em 6 meses a gente estava morando lá só. A gente pegou o apartamento em... foi quando? 2017? Não, 2015. Eu acho que nós pegamos o apartamento, eu acho que no Natal de 15 a gente passou lá. Tudo pronto. Contratamos construtora, contratamos móveis planejados, com SCA novamente. Tudo. Foi uma reforma, um apartamento do meu sonho, porque eu queria uma casa integrada, de novo meu sonho, uma sala integrada com a cozinha. A noiva de novo. Porque eu falei, não, eu quero assim, assado, eu cheguei lá, falei, quebra essa parede e tal, não sei o quê. E realmente foi dessa forma. E aí as coisas começaram novamente. O Zé Guilherme nasceu em 2008, ele estava com 5 anos, mais ou menos, aí quando nós mudamos pro Felicitar, então ele não sentiu essa fase dura nossa. O José Guilherme é a fase da prosperidade, né? Ele é chamado de José, não porque meu pai é José, porque eu sou Márcio José, porque na época a gente se ligou muito à religião, né? Então a gente acompanhava muito a história de José do Egito, né? Que foi vendido como escravo pelos irmãos, que foi para o Egito, que prosperou e tal. Então, ele assistia todos os dias o filme de José do Egito. Então, ele foi José por conta disso. Esse foi a razão da escolha do nome dele. Coincidentemente, é o nome do meu pai e eu me chamo Márcio José. Né? Então, mas o José dele, efetivamente, foi por conta de José, filho de Jacó. Né? E assim, o José pegou a fase boa, né? A gente foi morar lá no Felicitar, começou uma fase de consolidação novamente. 2014 eu comecei a fechar os melhores contratos até então, né? Com grandes empresas com 10, 12 mil funcionários. Aí a gente faz... essa pausa, né? A gente faz essa pausa. E aí a questão a partir disso, vem nessa fase familiar, né? José crescendo, estudando, a Júlia foi para a faculdade, se formou, também vai ter o episódio que a gente vai falar, que é o período dessa fase, em 2017, nessa fase boa, eu tive o câncer. Sim. Aí né? Exatamente. Mas a questão familiar encerra nisso. Nessa fase de prosperidade também, quando a gente mudou, logo que mudou para o João 23, o José ele comemorou o aniversário de 8 anos dele na Disney. Na Disney. Ele andava na Disney no dia do aniversário, ele com um crachazinho. Meu aniversário é hoje. Todos os brinquedos, as tias da Disney
Happy birthday, happy birthday, happy birthday para ele. Nós fizemos no final do dia, nós fomos no Hard Rock da Universal e fizemos lá, reunimos, ficamos 25 dias na Disney em 2008, aniversário dele. Não, aqui é de 8 de 2016. 2016, isso em 2016. Foi a nossa primeira viagem. Eu tinha ido já a trabalho, um dia ou outro, então já estava nessa fase. Mas aí profissionalmente eu já tinha ido, a Soraya já tinha ido comigo uma vez. Mas em 2016... Foi a primeira vez na Disney. Foi a primeira vez a família toda, né? Que também foi uma loucura, porque não estava sobrando, mas eu dava conta de pagar. A Soraya, não é viajar, vamos sim, e fomos, e foi lindo, e acabou, e volta e pedala para pagar tudo, mas a gente estava vivendo uma fase de boas entradas, né, 2016, né? Então a gente encerra a família agora aqui, nessa prosperidade, Sim. porque aí agora vem outro capítulo. Fechou? Fechou. Você vê como é que ficou 1 hora e